Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão nessa sexta-feira para você. A gente vai iniciar o vídeo com o jogo aberto, a Renata e o Edu Dracena falando muito, é claro, sobre esse jogo ainda de domingo, que não vale muita coisa, mas a gente precisa cumprir a tabela. E fechando o vídeo, a gente vai falar muito sobre essa reformulação para 2026. Então a gente traz aí um corte do Facincani falando dessa grande possibilidade do Palmeiras contratar o zagueiro Nino e colocar o Riquelme Filipe na negociação com o Zenit. Então tem muita coisa pra gente falar, a gente vai comentar tudo isso no final. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Indo no embalo do empate entre Cruzeiro e Botafogo, esse jogo definiu o segundo lugar do Palmeiras, que está garantido. O time agora joga pela honra para finalizar a competição, mas é o segundo colocado da Série A. E a gente tem notícias do Verdão, que enfrenta o desesperado Ceará. Ferido pela Libertadores que escapou, o Palmeiras foi a Minas Gerais e ressurgiu. 22ª vitória em 37 jogos no Campeonato Brasileiro. Sim, perdemos. Sim, fomos vice. Aliás, este ano fomos vice quase em todas as competições. Mas vocês viram aquele beijo que eu dei na medalha? Aquele foi um beijo na medalha e no símbolo do Palmeiras. Tenho orgulho de estar no Palmeiras e ser palmeirense. Não há asteriscos. O time treina para o último dos 76 jogos que terá feito em 2025, para encerrar um ano que, se não foi perfeito, chegou pertinho de ser. Eu entendo que muita gente queira dizer o segundo lugar é ruim, está tudo arrasado, nada presta. Mas hoje, mais uma vez, demos prova daquilo que esta equipa mostrou ao longo deste ano, e enquanto nos deixaram, porque há coisas que controlamos e outras que não controlamos. Independentemente do que acontecer na última rodada, a tabela de classificação já está definida na parte alta. Não vai ter troca de posições. Com um empate do Cruzeiro contra o Botafogo, o time mineiro não consegue mais ultrapassar o Palmeiras. Tanto que vai poupar contra o Santos na última rodada, pensando já nas semifinais da Copa do Brasil. A equipe alviverde, que joga contra o Ceará na capital cearense, é o vice-campeão brasileiro de 2025. Mesmo que o Palmeiras perca e o Cruzeiro vença na 38ª rodada. Isso por causa do número de vitórias. Hoje, a equipe paulista tem 22 vitórias e a equipe mineira 19. O Alviverde treina neste sábado e à tarde viaja para encarar um dos times que ainda lutam contra o rebaixamento. Até agora, nos 75 jogos que fez na temporada, o Palmeiras marcou 128 gols. Só perdeu 15 vezes, acumulou 44 vitórias e 16 empates. Se não foi a temporada dos sonhos, está longe, segundo seu comandante, de ter sido desastrosa. A avaliação de quem está há 5 anos por aqui. Paulista, 5 anos, 3 títulos, 2 vices. Libertadores, 6 disputas, 3 finais. Fomos a 3 finais. Campeonato Brasileiro, acho que disputamos 5. 2 primeiro e 3 vice. Copa do Brasil, aí sim. Ganhámos uma, disputámos mais 4 e perdemos. Aos torcedores do Palmeiras, eu quero dizer o seguinte também. A terra não está arrasada e eu tenho muita sorte por estar presente na história do Palmeiras, que é longa e vitoriosa. Para mim, o segundo não é o primeiro dos últimos. O segundo não é o primeiro dos últimos. Essa frase resume tudo. A fera está ferida, mas preparada para a última batalha de uma temporada que não foi nada fácil. E, de acordo com ele, sem asterísticos. Aquela cutucada à lá Abel Ferreira. Edu Dracena, não deu certo o título, mas a reta final, o Palmeiras ganhou muito bem, fez uma partida sólida contra o Galo fora de casa. E agora, de novo, longe do Allianz Parque, enfrenta o Ceará. Qual você imagina vai ser a postura do Palmeiras para esse jogo especificamente?
Ô, Renata, não tem que mudar a postura do que jogou diante do Atlético Mineiro para esse, contra o Ceará. Acho que tem que ser a postura mesma. Acho que o Palmeiras tem que terminar de uma forma honrosa. É claro que vai ser um jogo difícil, o Ceará vai jogar o jogo da vida dele, até mesmo para permanecer na Série A. E o Palmeiras tem que fazer o jogo, ainda mais que não vai resolver nada o Palmeiras. O Palmeiras já está em segundo lugar, né? Eu acho que só vai resolver a questão da hombridade. E você chegar lá, ser profissional, fazer o seu melhor, né, para conquistar os 3 pontos. É isso. Será que passa pela cabeça, assim, o que é melhor ano que vem? Ir até Fortaleza ou ir até Porto Alegre? Mais perto, né? Brincadeiras à parte. O Palmeiras, ele precisa de pelo menos 5 jogadores titulares no próximo mercado da bola. Concordo. Titulares. Lateral direito. Lateral esquerdo. O senhor Piquerez tem que virar banco do Palmeiras. Acabou, Piquerez. Chega de mamata. Banco. Banco. Um grande zagueiro. Um camisa 5 e um camisa 10 para 2026. Sabe por quê? Porque em 26, e aí que a gente quer ver qual que vai ser o planejamento, no dia 10, 11, 12, naqueles finais de semana, ou no final de semana, daquelas datas, de início do Campeonato Paulista, o Paulinho tem que estar pronto para jogar. Não me venham com conversa, vai esperar, porque é no fim do Paulista. Chega! O Paulinho tem que jogar a partir do primeiro jogo do ano que vem. Então, se o time vai ser montado com o Paulinho e Vitor Roque no ataque, além do Alan, essas 5 posições têm que ser preenchidas. Faltam 10. Faltam 5. Faltam 2 laterais hoje à altura do Palmeiras e falta um grande zagueiro para o Gustavo Gomes para fazer ali o revezamento junto com o Bruno Fux. É o que você falou, chega de aposta, né, Vic? Chega de aposta. Chega de não, aposta. Tem como, tem que olhar o mercado promissor, o mercado... Aliás, o promissor que já tem jogador pronto. Não tem que olhar quem brigou pra cair, ou quem foi rebaixado, ou ir na Série B tentar minar alguns jogadores. Não, tem que pensar grande. Pensar grande é você ir na Europa, bater de frente, separar uma grana boa e saber que jogador bom custa caro. E tem que saber, querer investir isso, porque não adianta. O Flamengo, a partir do momento que o Flamengo perdeu o medo de investir, chega batendo de frente, acredita, busca a negociação, tem o poder de convencimento e traz jogador grande, pra bater de frente com o Flamengo vai ter que reagir da mesma forma. Porque é o seguinte, a informação, a primeira, é que o Palmeiras já começa contatos com representantes de atletas e os primeiros contatos foram feitos já para tentar trazer o Nino para o Brasil. O zagueiro da equipe do Zenit, capitão do Fluminense. O problema é que o Zenit quer pelo Nino valores que giram em torno de 16 milhões de euros por um zagueiro de 28 anos, tá? Ou seja, valores mais altos do que a avaliação de mercado do Nino, porque ele é titular do Zenit, mas ele, Nino, quer voltar ao Brasil porque sabe que essas não convocações recentes para a Copa do Mundo e fora da lista do Ancelotti o deixaram preocupado, porque justamente pode ser a última chance dele jogar uma Copa do Mundo com essa idade. É difícil, acredito que a zaga do Brasil já esteja formada, bem provável, mas... Se acontecer alguma lesão, alguma coisa improvável, né? Exato, tudo é possível ter a chamada pré-lista. Então, o que o Palmeiras precisa agora? Em primeiro lugar, definir, como já ontem, inclusive em reunião, fez o futuro do Bruno Fux, que ele vai ser comprado. Vão tentar dar de novo os direitos econômicos do Caio Paulista para o Atlético Mineiro, para que o Atlético tome a decisão que quiser, se ficar com o jogador, se vai emprestar, mas é o Palmeiras ceder de vez o Caio Paulista. E aí, obviamente, com isso definido, voltar a atacar o mercado. O nome do Vitão é um tal de um plano B. Por quê? Porque o Palmeiras ainda entende que, olha, o Internacional se cai para uma segunda divisão, o cara pode ficar mais barato, porque o Inter flerta com coisa de 12, 13 milhões, que é uma aberração. Você pagar 13 milhões, 12 milhões, de novo, num jogador que é igual a qualquer um que tem no elenco, isso é uma loucura. Então o problema é que o Nino custa no mercado cerca de 16 milhões de euros. Mas existe uma prioridade do jogador. O Nino deixou claro que o primeiro clube que ele quer conversar
se tiver interesse em voltar ao Brasil, é o Fluminense, por ter sido um jogador identificado com a torcida. Então aí vai o poder de convencimento do Palmeiras de mostrar o projeto pro atleta, tá? Então o Fluminense é um clube que, ratificando essa vaga aí, Libertadores ano que vem, seja por fase de grupo, seja pela pré-Libertadores, o Fluminense tendo uma grana garantida, pode ser que busque o Nino para voltar a fazer uma dupla junto com o Thiago Silva ou na vaga do Thiago Silva, que não tem garantia que continue no ano que vem. Então existe uma primeira concorrência do Palmeiras nessa história para buscar, lembrando que não há negociação aberta, existem conversas sim para saber dessa possibilidade. Ó, começar pelo Nino, já começa bem. Gosto muito do futebol do Nino. O Nino, ele já chega de cara resolvendo um problema da zaga do Palmeiras, que é bola aérea. Defensiva e ofensiva. O Palmeiras tem tomado muito gol de latereio, gol de cruzamento, gol de escanteio. O Nino é muito bom de bola aérea. Assim como o Gustavo Gomes, faria uma boa dupla nesse sentido. O Nino é um cara que ele é alto, mas tem uma boa velocidade e tem muita técnica. É um cara, e ele tem uma coisa que faltou pro Palmeiras nessa temporada. Ele tem liderança. Ele era capitão. Começa Dessa possibilidade. Ó, começar pelo Nino, já começa bem. Gosto muito do futebol do Nino. O Nino, ele já chega de cara resolvendo um problema da zaga do Palmeiras, que é bola aérea. Defensiva e ofensiva. O Palmeiras tem tomado muito gol de latereio, gol de cruzamento, gol de escanteio. O Nino é muito bom de bola aérea. Assim como o Gustavo Gomes, faria uma boa dupla nesse sentido. O Nino é um cara que ele é alto, mas tem uma boa velocidade e tem muita técnica. É um cara, e ele tem uma coisa que faltou pro Palmeiras nessa temporada. Ele tem liderança. Ele era capitão de seleção de base, capitão do Fluminense, jogador que já vestiu a camisa da seleção. Só tem uma grande dificuldade aí: negociar com o clube russo, principalmente com o Zenit. Porque os caras são ali. É muito difícil. O Zenit é muito difícil. Esses clubes, eles gostam muito do lance da base. Então o Corinthians, por exemplo, quando foi negociar o caso do Yuri Alberto, teve que deixar meio time, mais prioridade para uns 3 moleques da base. É muito difícil negociar. O clube russo, ele paga bem, mas depois que ele contrata, é difícil, porque eles, para eles negociarem... Lembra o Claudinho? O Claudinho ficou quantas janelas aí? Todos os clubes, os principais clubes brasileiros chegavam lá, eles não negociam. O Wendel, o volante, enfim, é muito difícil. Mas como nome, como objetivo, mesmo que não venha, caso não venha, só do Palmeiras ter esse foco no Nino, você imagina, um Nino da vida numa lateral, numa meia, eu digo assim, pelo tamanho do jogador, a representatividade. É um jogador que, por exemplo, o principal rival do Palmeiras, o Flamengo, iria atrás. Então é esse. Por mais Ninos e menos Vitão. Exato. Vitões. O Vitão que saiu do Palmeiras era da base do Palmeiras por 4 milhões. A informação, você falou de valores, a informação é que o Inter pedia 12 e aceita negociar por 10. E o Palmeiras está esperando o rebaixamento, que óbvio, acaba caindo o preço, mas mesmo assim é muita coisa, muita coisa. Ô Vic, e aí, você acha que vale se chegar a tudo isso? Dá pra... Porque assim, esses 16 geralmente podem ser de entrada. A gente sabe que com o Zenit é muito mais difícil negociar, quando se falar... O Zenit é apaixonado pelo Riquelme Felipe. Ele tá 1 ano e meio tentando contratar um garoto. Exatamente. Você acha que vale uma tentativa de troca? Porque quanto que você acha que vale o Riquelme Felipe? Cerca de 8, 10 milhões? Por aí. Não acho que vale. O Palmeiras acha que vale isso, eu não acho que vale mais do que isso. Até porque o garoto nem jogou no profissional pra ter, assim, para ser valorizado mais Exato. ainda. Troca Riquelme Felipe por Nino? Sim, facilmente. Até porque o Abel vai continuar, gente. Querendo ou não, com choro ou vela, o Abel estará aí. 2026, o técnico é Abel Ferreira. Abel Ferreira não está utilizando a categoria de base do Palmeiras. Os poucos que são utilizados é mediante uma pressão. A gente fala aqui há muito tempo sobre Gilberto. A gente não tem nenhuma resposta sobre o Gilberto, por exemplo. E há pelo menos em alguns jogos chaves para ser testado. Campeonato Paulista, início de temporada, jogos que poderia ali um time mesclado. O Mikael teve mais oportunidades que o Benedetti. O Naves
foi negociado porque não tinha espaço no elenco e entre outros jogadores. O Riquelme Felipe, eu não vejo aí uma expectativa que seja utilizado na base. Aliás, no time principal. E a partir disso, então, se há um interesse do Zenit que traga pelo menos um jogador cascudo, um jogador de qualidade técnica, um jogador que vai agregar muito para esse elenco do Palmeiras, porque, gente, para mim o Murilo já deu seu tempo no Palmeiras. E aí tem outros que são totalmente dispensáveis, entre ele o próprio Mikael. Então, portanto, tem que negociar. Porque a filosofia do Abel Ferreira, ele não prioriza a categoria de base do Palmeiras. Esse que é o problema. Então, como é que você vai ficar esperando o Riquelme Felipe com uma chance que você tem lá do outro lado do Zenit, de pelo menos 2 jogadores que interessam ao Palmeiras, que estão prontos e chegariam para resolver? Se alguém acredita que em 2026 o Abel vai dar chance ao Riquelme Felipe? Alguém acredita? Eu sei que tem... Vai dando o seu like, a audiência está aumentando aí nos 2 canais. Então, audiência aumentando nos 2 canais, vai deixando o like e participa aqui com a gente. Você acredita que o Gilberto, como colocou aqui a Vicky, vai jogar no Palmeiras ano que vem? Porque tem o Kelvin e o Giai. Você acredita, por exemplo, que o Palmeiras vai liberar um dos 2? Comentário agora daí na live, isso é verdade. O Gilberto acabou curtindo um post de uma crítica ao Abel, né? Sim. Isso daí, ó, o Paulo Design, né? Isso daí também tá repercutindo bastante. É complicado. Porque talvez o menino saiba... que não vai ter chance pra jogar. Porque talvez o menino saiba que não vai ter chance pra jogar, o que foi uma aberração esse ano. Você poderia ter liberado um Rocha, um Mike, como o Palmeiras liberou os 2 de uma vez, e você dá chance pro garoto da base. A informação que se tem é que dizem que o Gilberto é um jogador, digamos assim, mais confiante. Confiante demais. Sabe o cara que, ele... né? Se acha. Pode se achar um pouquinho. Tá bom, ok. Vamos supor que o Gilberto, então, possa ser uma perna. O Gilberto é mala. É bom de bola. Resolve. Joga. Eu tô nem aí se o cara é perna ou não. Pô. De verdade, Gilberto. Pra mim, se for mala, não for mala, pra mim não importa. Porque time de coroinha não ganha nada. Exatamente. Né? É isso. Eu quero saber o seguinte, você vai entrar e vai jogar bola? Se você entrar e jogar bola, você pode ser mala, você pode fazer o que você quiser. Você é profissional? Você vai estar na hora certa, no lugar certo, cumprir com o cronograma, jogar bem com a camisa do time? Acabou, velhão. Se você quer se achar o Cafu, se você quiser se achar o Zanetti, quiser se achar o Zambrota, não tem problema. O importante é, você vai ajudar o Palmeiras? Então pronto. Então não fica com essa conversinha. Porque assim, porque aqui. Porque tudo tem que ser na cartilinha do Dr. Abel Ferreira. Se o cara truca o Abel em alguma coisa, mostra pro Abel que ele não quer ser secretário de lateral, que ele não quer ser centroavante quando ele é zagueiro, se ele não quer ser jogar na posição dele, o cara é escanteado. Né, não, e assim, o escantear jogador da base do Palmeiras é algo muito mais fácil para o Abel do que dar oportunidades. Você vê, a gente falou aqui no Mundial de Clubes, que em 2022, que o Abel sacou o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. E foram 2 peças que poderiam sim ser utilizadas na decisão contra o Chelsea. E aí você coloca a facilidade de negociação do Kevin, a disponibilidade de negociação do Luiz Guilherme. E aí você vai colocando outros apontamentos que só vai escorrendo. Então, agora, e a oportunidade para a base? Se pelo menos tivesse 3 jogos. 3 jogos do Gilberto no profissional para você olhar e falar, olha, realmente o Gilberto não dá. Aí eu acho que teria qualquer argumento pra convencer. Agora, gente, é um jogador que é destaque da base há pelo menos uns 2, 3 anos. Daqui a pouco vai estourar a idade dele. Todo mundo que acompanha a base do Palmeiras fala do Gilberto. E você não sequer vê um jogo dele no profissional, sendo que o time tem o brilhante Kelvin e o brilhante Giai. Não faz sentido na minha cabeça. Então parece que... E a gente, a base, a categoria de base, ela é valorizada quando ela é um vitrine. Só que não tem como ser vitrine se os garotos da base não mostram que não são úteis para o time profissional. Então, assim, a partir do momento que você pelo menos tem um time recheado de medalhões e realmente não tem espaço para base, ok. Agora, quando você vê um elenco com algumas limitações e ninguém da base parece que serve... Pô, você vai na Academia 2 do Palmeiras lá em Guarulhos, é uma grande estrutura.
O Palmeiras sempre vai muito bem em todos os campeonatos de base. Como que ninguém da base pode ser utilizado? Somente se for um Pokémon, um Pokémon raro, como o Estevão, como o Hendrick, e ainda assim mediante a muita pressão. Então não tem como dizer que não é a base o problema. O problema está no técnico. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito, é claro, primeiro com o jogo aberto, falando sobre esse jogo contra o Ceará, que tá desesperado, vai tentar aí uma vitória, mas é mais do que obrigação do Palmeiras fazer uma boa atuação lá fora de casa, né? Mas precisa terminar o campeonato dignamente. Isso é o mínimo. Repetir a atuação que fez pra cima do Atlético Mineiro. Mas focado aí, cara, sobre 2026, a gente trouxe aí o Facincani falando muito sobre essa grande possibilidade do Nino. A gente sabe que é um zagueiro excepcional e eu concordo plenamente aí com a menina, eu acabei esquecendo o nome dela, mas que, cara, não dá mais para o Murilo. Já deu, fim de ciclo. Libera, vai com Deus, jogou muita bola, fez história aqui, agora já foi. Então, o Nino chegaria para ser titular ao lado do Gustavo Gomes, cara. Então, seria uma zaga excepcional por toda a qualidade que ele tem de bola aérea, né? Então, tanto defensivo quanto ofensivo. Então, assim, é uma grande possibilidade, tendo em vista que o Zenit há muito tempo quer a contratação do Riquelme. E como foi muito bem falado aí pelos comentaristas, sobre o Abel hoje quase não usar a base. Falou-se muito sobre o Gilberto. Realmente, o Gilberto, cara, para mim um lateral excepcional, já era para estar como profissional, já ter feito o teste com ele. Porque, cara, você vê, o Kelvin chegou aí, fez alguns bons jogos, mas depois nada. Nada. O Giai no Mundial não rendeu quase nada. Porque o Giai já se mostra um zagueiro, um lateral / zagueiro. Muito bom para defesa. Agora, para se lançar o ataque. Então a gente enxerga essa dificuldade do Abel em apostar um pouco mais na base. Já poderia ter dado oportunidade por Kelvin. O Benedetti, cara, que entrou naquele jogo lá contra o Grêmio, foi o melhor zagueiro em campo. Muito melhor do que o Mikael. Então, assim, a gente precisa... O Luiz vem entrando muito bem nos jogos. Normalmente o Abel tem dado pouca oportunidade para a base. E já que, muito provavelmente, ele não vai botar o Riquelme Felipe para jogar, então, cara, negocia ele, bota ele sim na negociação com o Nino. Tem aí 2 jogadores na visão do Palmeiras para essa janela com o Zenit. Queremos o Nino e queremos o Gerson. Então, os dois, né? Claro que o Riquelme não vai chegar no valor disso. Mas a gente quer esses 2 jogadores. Então, abre essa janela se o Palmeiras facilitar essa venda para o Riquelme. Então, a gente tem essa possibilidade. É claro que a gente já sabe que o Nino tem preferência pelo Fluminense. Tá bom. Mas a gente, com um projeto apresentando a ele e o Palmeiras fazendo uma amizade com o Zenit através dessa venda do Riquelme, pode facilitar muito a chegada tanto do Gerson quanto do Nino. Então, rapaziada, eu quero saber de você. A sua opinião. Vale a pena fazer essa troca de Riquelme por Nino? Ou até pelo Gerson? Compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe seu like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matérias, notícias, informação, tudo do nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.